Oi, pessoas, sejam muito bem-vindos a esse mais novo episódio do projeto Conexões Femininas. Eu sou Núbia e venho abrir essa nova temporada de 2023 com vários convidados de várias áreas. Nada mais justo, até porque a mulher se conecta com todo um universo de possibilidades. Bom, para iniciar esses trabalhos maravilhosos do projeto, eu trouxe hoje uma mulher que é inspiração, que traz muita bagagem, tanto de vida quanto profissional. Ela é filha de Maria Osana, que é artesã, natural de Bonito, e senhor Braz Aurélio, motorista, moradora de Caruaru desde 2011, contadora desde 2013, especialista em auditoria e controladoria. A bicha é craque, viu, gente? Professora universitária, tem uma empresa, ela é empreendedora, ela empreende com assessoria contábil, que atende Caruaru e região, e carrega com ela uma frase de sua mãe que eu acho maravilhosa: você pode ser o que você quiser ser. Bárbara Xavier, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui, que foi um presente que o Fênix me trouxe. Mas aí é papo para um novo episódio. Mas fala um pouquinho com a gente, Bárbara, seja bem-vinda. Fique à vontade. Olá, bom dia, pessoas. Bom dia, Núbia. Bom Como você dia. mesmo disse, né? Você foi também um grande presente para mim. E que honra estar aqui. Quando recebi o convite, eu nem acreditei. Realmente são pessoas maravilhosas, né? Que esse projeto tem convidado. E aí eu me senti especialmente honrada em participar e fazer essa troca maravilhosa com você. Estou E emocionada, com gente. todas, né? Emocionada porque esse projeto, o intuito dele e o propósito nosso é conectar pessoas a propósitos. Se esse projeto conseguir conectar uma pessoa, uma única pessoa, a um propósito, já valeu a pena. Bora introduzir, Bárbara. Vamos Qual é que lá. vai ser nosso tema de hoje? Hoje a gente vai falar da nova forma de cuidar dos negócios. Bom, se você está ouvindo esse episódio, acredito eu que de alguma forma esse título fisgou tua atenção. E aí, o que é que a gente vai trazer nesse episódio, Bárbara? Sobre como cuidar dos negócios. Quais são as novas propostas, as novas perspectivas? Como é que está o mercado na área contábil? Como eu falei para vocês, Bárbara, ela é contadora e ela cuida de negócios, Isso. não só de pequenos, mas de grandes empresas, Bárbara. Perfeitamente, né? E assim, direcionando, como você falou, a propósitos. Então, o novo jeito, a nova forma de conectar pessoas e negócios é entender o que de fato a pessoa pretende. Então, de que forma eu vou fazer isso? Da melhor forma e maneira humanizada. Né? Hoje eu acredito que você entender o que é que a entrega daquela empresa tem para a sociedade, o que é que precisa ser feito, então você consegue, da melhor maneira, gerir as finanças, né? Então, explicando o que de fato é pessoa física, pessoa jurídica, trazendo de uma forma com que entenda na linguagem social e não apenas na linguagem que a gente chama direcionada e realmente mais científica. Então, dessa forma, a gente consegue ter mais acesso aos empresários, aos pequenos empresários. Ô, Bárbara, e assim, é muito bom, Bárbara, trazer esse tipo de introdução, porque vê-se muito ainda a área contábil como só número, né? Isso. E aí, o que é que a gente pode trazer assim para o público que está nos ouvindo de, epa, peraí, não é só número não, tá? Até porque para gerir uma empresa você precisa de pessoas. Isso. E desmistificar também esse significado da contabilidade de ser exatas, porque não é. Ah, Pasme, não sério? é. Pasmem. Contabilidade era uma ciência social. Então, enquanto a área humana cuida de pessoas, a contabilidade ela cuida de empresas. Então, é a saúde da empresa que a gente está falando. Vocês são doutores das empresas, digamos assim. Vocês Exatamente. verificam a saúde e o tempo de vida, como é que os negócios estão evoluindo. Perfeitamente. Isso mesmo. Ai, que maravilha, Bárbara. Eu vou trazer um dado bem rapidinho aqui, histórico, né? Sobre a ascensão da mulher na contabilidade em meio a barreiras e ao patriarcado. Né? A gente sabe que muitas mulheres atualmente estão migrando para a área contábil, né, para olhar para as finanças de suas empresas, dos seus negócios, e isso vem ao longo da história sendo mais é, normalizado, Perfeito. não é? Antes
sei lá, antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque depois da Segunda Guerra Mundial veio essa necessidade de a mulher estar no mercado de trabalho, de a mulher cuidar dos negócios, ter um olhar para os negócios, mas existe muito essa dificuldade de vocês mulheres, de nós mulheres, mas de vocês na área contábil, existe muito preconceito ainda, né, de entregar os seus negócios na mão de uma mulher, por exemplo, meio que capacitando a mulher por ser mulher de não saber cuidar dos números. E para você, Bárbara, que é dona, que está à frente de uma empresa de contabilidade, como é lidar com esses paradigmas ainda? Durante esses 10 anos, né, aqui de experiência que vos falo, né, na contabilidade, Bem novinha ela, gente. já passei, né, por algumas empresas em que eu já vi uma transição, né, de cargo de mulheres para contratação de homens por conta de maternidade. Então, assim, é algo que a gente ainda vê muito, né? E embora, conforme os dados de uma revista que saiu ano passado, em 2022, informando que hoje tem 43% de mulheres dentro da contabilidade, o que já é uma conquista muito grande, no mercado, né, de trabalho atual, a gente ainda encontra muitas barreiras. E aí, como você bem citou, não só de entregar uma mulher, mas pela idade. Ah, olha uma foto. Nossa, Bárbara, você é muito nova. Aí o nova já vem com aquela desconfiança. Será que ela vai dar conta? Será que é Será competente o que ela suficiente? será que ela tem conhecimento para fazer isso? Então a gente ainda se depara muito, tanto com a questão de ser mulher, tanto com a questão de idade, né? Então são fatores que ainda deixam as pessoas muito na dúvida de entregar realmente sua empresa nas mãos de uma mulher contadora. E isso vale trazer para quem está nos ouvindo que não é só na área contábil. Né? Eu acredito que em todas as esferas, hoje se a gente vai num médico, se nós vamos em algum outro profissional, quando vê que é jovem, a gente meio que, e eu falo, a gente me colocando no lugar também, por ter tido essa criação mais patriarcal, mais tradicional, que você tem que ter idade para ter experiência, né? Então, assim, existe muito esse olhar de, poxa, peraí, será que uma galera mais jovem que está saindo fresquinha da faculdade não tem mais entrega para você que está precisando desse tipo de serviço? Será que essa galera não está mais com conhecimento até mais fresco, com novas tendências de mercado, com uma nova forma de trabalhar? Como é hoje que sua empresa se posiciona nesse mercado, Bárbara? Que nós estamos no interior de Pernambuco. Né? Nós estamos numa cidade que é culturalmente conhecida pela tradicionalidade, né? Por grandes empresários, mas empresários de nome que demoraram muitos anos para construir esse nome. Então, como é que tua empresa ela se posiciona no meio disso tudo? Como é que você, Bárbara, pessoa, se posiciona nisso tudo? E que bom que você falou sobre isso, né? De essa situação de você sair da faculdade com novas ideias, novas propostas, e que a gente também vem de um momento pós-pandemia ainda, né? Tá meio nessa transição. Então, o que é que acontece? Tecnologia é totalmente ao favor realmente dessa área de finanças, dessa área de consultoria, de assessoria. Então, minha forma hoje de me posicionar, realmente atendendo tanto Caruaru como região, é através da internet, dessa conexão, né? A própria conexão. Então, assim, hoje eu consigo estar próximo dos meus clientes de Bonito. Eu tenho cliente de Florianópolis, né, em Santa Catarina. Então, a gente consegue ter todo esse contato. Eu consigo realmente dar uma assessoria, né, estando próximo, atendendo ao cliente, mas através realmente de uma conexão de internet. Maravilha. E essa, Bárbara, você sentiu, porque mesmo a gente tendo passado por uma pandemia, eu ainda noto que muitas empresas elas Tem esse têm bloqueio, esse né? bloqueio de aceitar o teletrabalho, o trabalho remoto, Isso. videochamadas, sistema online. Como é que tá sendo esse mercado? Também passando por empresas e ainda pegando essa transição, né? Passei por essa transição. Realmente ainda existe muitas barreiras, tanto de empresários como da parte realmente de funcionários entender como funciona. E aí vem justamente o abrir a mente e saber que, principalmente em relação à prestação de serviço, é muito da demanda que você consegue fazer. Então, assim, eu hoje, como contadora, eu consigo entender e separar minhas demandas, né? Tanto de professora, como saber realmente o momento de assessorar o meu cliente. Então, assim, eu não preciso trabalhar as 8 horas diárias para que eu consiga atender.
eu sei realmente os prazos e as demandas e consigo calcular isso para que eu possa fazer. E isso a gente chama de produtividade inteligente. Produtividade inteligente, Né? perfeitamente. E já vai uma dica. Vão lá no perfil da @Conquer, Escola Conquer, que eles estão com um curso gratuito. Não é propaganda, tá, gente? Mas é dica boa, é dica compartilhada. Eles estão com um curso de produtividade inteligente. Bárbara, mudando um pouquinho de assunto e entrando no assunto de atender quem é de Bonito, atender quem é de Florianópolis. Você não é natural de Caruaru. Isso. Na verdade, você nasceu em Nascer. Caruaru, foi para Bonito, cresceu, viveu. E aí eu te pergunto, como é que foi esse momento de sair de casa, de estudar fora? Como é que foi tua vida acadêmica? Foi lá em Bonito? Conta um pouquinho da tua história pra gente, Bárbara. Aí é longo, hein? Quando comecei a faculdade, realmente eu passei um período indo e voltando, né? Como a maioria das pessoas, dos estudantes que vêm estudar na cidade de Caruaru, né? São pessoas de fora, né? Então, eu passei 2 anos fazendo esse trâmite, né? Entre ir e voltar todos os dias. Até que eu consegui um estágio na área, que para mim foi realmente uma grande escola naquele momento, então foi em 2011, e eu realmente me mudei para Caruaru. Eu disse, não, agora é o momento de ir. E voltando à frase que você disse no início, minha mãe sempre me apoiou muito, né? Seja o que você quiser ser, então sempre dando aquele apoio. E a gente, por muitas vezes, se limita, passa a vida inteira numa cidade pequena e você diz, eu vou fazer o quê numa cidade grande? E aí você começa e realmente com alguns apoios, com alguns perrengues que você passa na vida, com muitos, dividir apartamento com várias pessoas, com amigos, com quem não conheci, com quem não conhecia. Eita, chega, travou, né? Porque vai lembrando. Vai lembrando. Mas que foi de muito aprendizado e crescimento, maturidade, nem se fala, né? Foi um amadurecimento incrível e que fez me tornar realmente a profissional que eu consigo ser hoje aqui. Né? Até tentei voltar depois de terminar a faculdade, mas não deu. Voltei novamente. Ô, Bárbara, depois que a gente sai, meio que não se encaixa algumas coisas, né? No Não. padrão de comportamento, de vivência. Isso. E é muito, muito massa trazer essa questão de não ser daqui, mas levar os seus serviços para quem é de lá. Né, que é para a sua cidade mãe, né, para onde você cresceu, viveu. Você sabe exatamente das dificuldades de lá e não negar de onde se é. Sim. Né, honrar sempre o lugar de onde você veio. E eu acho isso um máximo quando as pessoas voltam. Eu sou de Bom Conselho, não sou de Caruaru. E eu estava até comentando com meu esposo esses dias que nós estávamos passando pela cidade e tem uma rua, a rua que eu morava, que é a rua Joaquim Nabuco, que eu morei por um tempo, na minha infância, e era uma rua totalmente residencial. Hoje, 90% da rua é comercial. As casas dos meus coleguinhas viraram, que são casas grandes, né? Então, a frente virou escritório, virou loja, enfim, virou mini empresarial, alugando as salas da frente. Mas a galera voltou, sabe? Eu acho isso fantástico, porque é você honrar de onde você veio. Perfeito. E você tem propriedade de cuidar daquele lugar, né? Você sabe exatamente as dificuldades daquela sociedade, daquelas pessoas, e isso é mais uma coisa que inspira em Bárbara. Bárbara eu conheci há pouco tempo, a gente se conhece há muito pouco tempo, né? Assim, e nas trocas que a gente sempre os momentos que a gente para conversar, é muito interessante nós vermos o alinhamento de algumas ideias e alguns propósitos, né? E eu queria, Bárbara, pegando esse gancho, te perguntar sobre alguns cases da tua vida profissional. Teu propósito enquanto empresário, o que é que te move, teu propósito pessoal enquanto pessoa. Fala pra gente um pouquinho da Bárbara pessoa. Depois que se formou, depois que começou a trabalhar, como foi essa trajetória? Essa trajetória, né, realmente você agora falou várias coisas e vai puxando, né, esses momentos que aconteceram. Então, assim, quando a gente brinca na infância de alguma profissão, calma, será que é um desejo do coração? E aí eu brincava muito, né, como a maioria das meninas brincam de professora, e enfim, pensava muito nessa questão. Né, caí na contabilidade, fiz magistério ainda enquanto estava, inclusive, terminando a contabilidade, eu fiz o último ano de magistério, e depois eu esqueci esse lado professora, né, permaneci realmente na área contábil. Até que em 2019,
né, 2019 para 2020, surgiram oportunidades realmente dessa questão de cursos, da questão realmente voltada para a docência. E confesso que até o ano passado, 2022, eu estava muito na dúvida se eu permanecia, né, com essas duas carreiras, porque eu considero dois momentos de trabalho diferentes, ou se realmente eu só focaria no meu escritório. E aí foi quando eu comecei a trabalhar o propósito, né? O que de fato é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui. E, inclusive, conversando com os alunos, no meu último projeto foi Papo com Aluno, eu vi muito deles no que eu realmente estava vivendo, né? Nesse pós-faculdade, nesse término de faculdade. Então, meu Deus, qual o propósito que eu tenho? O que é que eu vou oferecer para a vida das pessoas? E lecionar para mim é isso, é transformar vidas, né? Através do meu conhecimento. Então, assim, ter um pouco, dar um pouco, oferecer a expectativa. Será que eu consigo alcançar? Então, vamos estudar, vamos juntos, porque ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tá junto nessa e é uma jornada muito bacana. É cansativa, mas que no fim, inclusive desse reencontro agora com a professora, 10 anos depois que eu concluí a faculdade, que ela se emocionou muito, é Lavoisienne, o nome da professora, quando ela me viu e viu minha amiga Brisa, sendo colegas de trabalho dela, na mesma faculdade, a gente vai lecionar, e ela ficou extremamente emocionada, ou seja, a conquista como professora e entender que era o propósito dela. E esse é o tipo de encontro que não tem dinheiro no mundo que pague. Cansaço vai embora, né? Quando a gente entende que nesses pequenos momentos de pura gratidão Isso. é isso que nos move ao nosso propósito, né, Exatamente. Bárbara? Para ela era uma realização dela Sim, ver, quanto e para a professora. gente era uma honra como aluna. 10 anos depois, a gente lá atrás não imaginava jamais ser colega de um dos nossos professores, daqueles mestres que ali estavam. Então, para a gente foi uma conquista enorme, para ela uma realização maior ainda, né? Bárbara, você trouxe esse momento do projeto com o aluno e eu queria que você falasse um pouquinho mais como foi que você começou, porque isso me encantou também, Bárbara, vendo ela trazendo alunos, né, que já estavam prestes, alguns prestes a se formar, outros já Isso, e outros no formados, início da outros no faculdade. início, e dando essa porta, né, tanto de visibilidade quanto para eles sentirem a pegada de como é nos dias atuais, de baterem esse papo de uma forma mais profissional, né? Conta pra gente, Bárbara, como é o projeto, como começou, o que é que veio assim na tua cabeça de, poxa, vou chamar aluno. Vê que massa isso. O papo com o aluno, né, justamente, ele queria trazer para essa nova atualização. Então, assim, a contabilidade é digital, então vamos atender o digital. O mundo hoje é das redes sociais, a gente vai estar nas redes sociais, né? A gente vai falar de negócios, a gente vai falar de finanças. Então, eu tinha a proposta deles de dizer, você escolhe o tema que lhe faça confortável, porque durante a jornada da faculdade, muita gente já trabalha na área, tem pessoas que já estudam sobre outras coisas e que não conseguem muitas vezes mostrar. Então, já são profissionais em formação. Então, tem muita coisa boa para oferecer. E por que não dar espaço para essas pessoas que são alunos e só para profissionais? Então, eu digo, não, vou abrir e a gente vai junto se arriscar nas lives. Depois foram vídeos. E assim, no fim, eu que ganhei muito mais do que eles. Eles conseguiram aí mostrar um pouquinho do profissional que estão se formando, como estão se graduando. E no fim eu ganhei muito mais do que isso, né? Eu conheci muitas pessoas, familiares, histórias deles. Eles puderam conhecer o mundo do escritório. Então, assim, para eles foi muito bom, mas para mim com certeza foi muito O melhor. ganho foi maior, né, Com Bárbara? certeza. E a gente fala até que, voltando para essa questão da produtividade inteligente, a nova forma de gerir negócios é você também não só focar exclusivamente naquela área, No operacional. no operacional. Você precisa beber de outras fontes, precisa ter tempo para você, precisa curtir um hobby diferente daquilo que você faz, né, na prática. O que é que você, Bárbara, antes da gente começar o episódio, ela disse que fez uma trilha ontem. O que é que você, Bárbara, o que é que te move fora da contabilidade? Quais são teus hobbies? O que é que tu gosta de fazer? Qual a dica que você dá para quem está nesse mundo só De de números. negócios, de números? O que é que te ajuda a se planejar tão bem quanto contadora, mas sem ser da contabilidade? E aí eu já pego um ganchinho lá do seu Instagram,
que tem falando também sobre essa questão de pausa, né? O que é muito importante. Não só durante e ao longo do dia você ter pausas estratégicas, né, para melhorar a produtividade. O método Pomodoro muito bom, né? Isso. Praticar. Mas também durante os fins de semana, né? Aquele tempo de qualidade com sua família, tempo para você, do que você gosta. Eu amo cozinhar. Amo mesmo, seja de comida fit como afete, né? Mas adoro cozinhar, gosto demais. Aprendi isso também com manhinha, né? Esse pôr amor na comida é o tempero principal, né? Você sabe que com o amor a gente consegue, tudo vai sair melhor do seu trabalho, independente do que seja. E aí eu gosto muito de aventura, não parece, mas eu gosto. Aventureira ela, É. gente. Só vive com o joelho ralado. E aí, realmente é aquele momento de você esparecer. Então, é um momento que você diz, caramba, eu consegui fazer coisas que eu nem imaginava que eu fiz. É melhor se arrepender de ter feito do que não fazer. Então, a aventura, você diz, meu Deus, eu não acredito que eu fiz aquele rapel, mas fiz. Então, assim, é desafiador, então você consegue ver, inclusive, nessas aventuras, algo que no dia a dia você diz, não, se eu conseguir fazer aquilo numa aventura, por que no trabalho eu não vou conseguir também fazer algo diferente? É conseguir sair do trabalho sem pensar nele, né, Bárbara? Isso mesmo. Basicamente, é dar espaço para nossa cabecinha também ter essa desopilada para ter ideias novas durante o nosso dia, né? Durante os nossos processos de planejamento. Exatamente. Você que está aí nos ouvindo, entenda uma coisa: trabalhar não é só sobre trabalho, né? É sobre se cuidar também, principalmente, né? Bárbara, qual foi o maior tropeço, assim, case de sucesso a gente tem, né? Esse projeto do Papo com o Aluno é massa. Hoje, ser professora universitária, ser colega de um mestre seu é massa, mas a gente sabe que na jornada empreendedora nem tudo é flores. Perfeitamente. A gente conversando, inclusive, né, nos bastidores, falando sobre essas situações, e a gente viu que várias pessoas muitas vezes passam por esse processo, né, do case que deu errado. E no meu caso, eu acredito que foi sociedade. Não chegou nem a ser no papel, mas aí é aquele momento em que você diz, vamos ser sócios. E o que é que acontece? Hoje, tanto esse case que deu errado me fez abrir os olhos para um case que deu certo, que é as parcerias, mas por que falo da sociedade? Somos pessoas, somos seres humanos, pensamos diferentes, temos opiniões diferentes, e aí quando não se tem um propósito alinhado, isso é para tudo, gente, empresa, casamento, tudo, amizade. Então, se a gente não tem o mesmo objetivo, a chance de dar errado é grande. E foi o que aconteceu lá no início, quando eu realmente resolvi empreender. Então, também foi aprendizado, né? Porque aí eu disse, não, o que dá certo? Parcerias. Ninguém faz nada sozinho, todo mundo tem sua especialidade, então vamos unir forças para um único trabalho, mas de forma com que cada um faça o seu melhor no seu lugar. Então, para mim, aquela queda ali foi também um momento de repensar e ver o que realmente eu queria como parceria, como pessoas que realmente agregam ao meu negócio. A gente ouve Manuela Mello falando muito, tudo é aula. A gente não perde nada, né, Bárbara? Tudo Exatamente. A gente reaproveita. E pegando um gancho do que você fala, propósito. Pode ter a energia que for, massa, tudo alinhado, alinhamento do cosmos, do planeta, de Saturno, de Urano, mas se não tiver o propósito, dificilmente dá certo. Pode até dar, né? Algum tempo, mas vai chegar um momento que o caminho ele vai se dividir. E aí só vai no caminho do propósito quem tem o mesmo propósito. Perfeito. Isso mesmo. Eu acredito muito, eu ia dizer eu acho muito, e não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E as vivências é que nos mostram que a gente consegue falar com propriedade, né? Então, essas questões de cada um para cada um, claro. Essa é uma questão, Bárbara, sociedade não é muito apegada, parceria é o que dá certo. E aí, nessa pegada de sociedade ou parceria, eu queria saber o que é que eu consigo, na prática, enquanto empreendedora, enquanto profissional liberal, né, de prestação de serviço, o que é que hoje a contabilidade, que não é mais aquela contabilidade engessada dentro do escritório, só papéis, só números, o que é que hoje essa nova contabilidade me traz para o meu dia a dia de
de dica prática para eu aplicar? Veja só. Inclusive, vou trazer até um caso, né, de um último cliente que aconteceu. A gente tá, como você disse, em uma cidade, né, que respira muito essa questão de feira, inclusive. Sim, inclusive. Então, esse cliente, ele vem da feira da Sulanca e esse cliente quer crescer, ele quer Sim. expandir. Então, ele não quer ser mais aquele microempreendedor individual. Ele quer ser agora um microempreendedor, sem ser um individual. Então, eu já posso fazer uma sociedade, né? E ele diz, Bárbara, vamos fazer um estudo para ver se minha empresa dá certo para eu abrir no shopping. Então, a gente veio de uma feira para um shopping. Há realidades bem diferentes, né? Muito diferente, isso em custos, né? A gente está falando aqui de custos. Altos. Então, vamos fazer uma projeção de custos, vamos estudar essa situação. E aí, ele no fim de tudo, quando a gente senta e conversa e alinha toda essa questão de custos, ele me pergunta, você acha que dá certo? Veja a responsabilidade. E eu olhei para ele e disse, dá certo, porque você já sabe como funciona seu negócio e o que é que você tem que vender, tanto de serviço como de produto. Diferentemente de entrar em algo que você não conhece. Como é que eu, Bárbara, de contabilidade, vou querer vender maquiagens? Então, assim, se é algo que você já tem conhecimento, como eu tenho clientes que passaram a vida inteira trabalhando em farmácia e abriram uma farmácia. Então, sabe, tá de dentro do negócio, sabe o que exatamente está vendendo. E no caso deles era isso, saiu da feira para vender o mesmo produto em um lugar diferente. Mas eu disse a ele, dá certo. Aqui é só realmente alinhar os custos. Mas dá certo porque você sabe o que você está fazendo. Né? Aí, claro que precisa de algumas dicas, como, por exemplo, realmente procurar orientação de como abrir conta jurídica e não misturar conta jurídica com a de pessoa física e inúmeras situações. E, primeiro de tudo, veja, não é clichê, minha gente, essa questão de você definir valores, de você definir realmente qual a missão da sua empresa, porque com isso você consegue contratar uma pessoa que está alinhada com a sua missão, com os seus propósitos, com os seus valores, né? Do mesmo jeito que você consegue fazer essa entrega para o seu cliente. Perfeito. Perfeito. Inclusive, essa dica de entender do seu negócio não quer dizer que você vai respirar só o seu negócio, mas você, para dar um passo para frente, você precisa saber se a perna da sua empresa, se a saúde da sua empresa comporta aquele passo. Exatamente. Não é isso, Bárbara? E no âmbito pessoal. Vamos falar agora para as pessoas também que, além de estarem nos ouvindo, não são empreendedores, mas são pessoas que precisam de um certo olhar para os seus números. Sim. Qual é a dica que a gente consegue para dar uma organizada, uma otimizada no tempo dessas pessoas enquanto números? Veja, inclusive vejo muitas frustrações de pessoas nas redes sociais. Porque fulano viaja o ano inteiro. Porque consegue comprar carro, porque consegue fazer isso e aquilo. Estamos também num momento de muitos investimentos. O pessoal fala muito e respira investimentos. Eu quero investir em bolsa, eu quero realmente investir no fundo imobiliário. Então, assim, peraí, é para fazer de qualquer jeito? O que é que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, pegar papel e caneta e anotar suas finanças. E o próximo passo, já posso investir? Não. Reserva de emergência. Mas, Bárbara, precisa ter uma reserva alta? Precisa. Principalmente se você é um autônomo, né? Se você trabalha para você. Porque a gente, quando fala de CLT tem a segurança, né, de quando sair do trabalho, ela receber ali um seguro-desemprego. Sim. Mas quem é autônomo não tem essa opção. Então, se o meu negócio quebrar hoje, eu não tenho o que fazer. Então, 6 vezes mais, né, 6 vezes o valor do seu rendimento. Então, se hoje você ganha 2.000, você tem que ter 6 vezes mais na sua poupança, ou você realmente pode ter essa reserva ali em algo que faça render, em alguma conta que faça render, mas não deixe de ter uma reserva de emergência. Mas sendo reserva. Sendo né? reserva. Rendendo, não é algo mas sendo como reserva. Exatamente. Não é algo para eu ficar retirando quando tá faltando ali um cachorro quente que eu quero comprar, algo desse tipo, não. É reserva mesmo. Depois que eu construo minha reserva de emergência, dali em diante, eu consigo abrir a mente para outros investimentos, para outras situações. Para realmente investir. Assim, primeiro a reserva, a primeira dica seria tenha um guardanapo. Né? Esse termo foi usado até por Jerônimo, que é do podcast
do podcast Sai da Média, que ele fala em ter o guardanapo. E ele fala justamente isso, em 6 vezes mais. Tenha primeiro, pronto, se segurou, bora aí, e Bárbara traz agora. Primeira dica, tenha a reserva, depois vai para o investimento. Vai para o investimento. Uma dica para quem não sabe economizar. Tem aplicativos que, inclusive, você pode gerar boletos para todo mês você ficar pagando para você colocar na sua caixinha. Boa. Né? Então, assim, eu não consigo, Bárbara, todo mês guardar R$ 100 do meu salário. Então, faz isso. Outra dica. Eu não consigo economizar. Define metas. Eu quero trocar de carro, mas eu só consigo trocar de carro se eu tiver aquele dinheiro. Então, todo mês eu tenho que definir um percentual para poder guardar. Quero fazer uma viagem. Então, devido às parcelas, você vai terminar pagando as parcelas porque você tem aquela obrigação e você vai conseguir fazer a viagem. Então, é definir metas do que realmente você quer conquistar e fazer isso, pelo menos os boletos, para que você inclua dentro das do seu suas orçamento. contas. E aí, e seja metas alcançáveis, né? Por exemplo, se eu não tenho reserva, como é que eu vou planejar uma viagem para a Disney? Exatamente. Né? No máximo, eu vou ali em Recife, vejo Boa Viagem, dou um tchau pro tubarão e volto. Mas é basicamente isso. As metas têm que ser alcançáveis, isso. Né, Bárbara? Até para você entender que está chegando, que tá alinhando ali. Bárbara, temos um quadro, Quem Indica Inspira. Você já deu várias dicas aqui maravilhosas, mas eu sei que ninguém se forma enquanto profissional sozinho, sem beber da fonte, sem ter um ídolo dentro da sua área. Hoje, quais são as inspirações de Bárbara e o que é que Bárbara gostaria de compartilhar com o público? Trazendo o início dessa conversa, né, que a gente falou, inclusive, da questão da mulher na contabilidade, da mulher no mercado de trabalho. Eu não sou uma pessoa que sou muito de séries, tá, gente? Só deixando claro, não é um hobby assistir séries, mas tem uma série que realmente prendeu minha atenção e eu gostaria muito de indicar, que é As Telefonistas. Boa. É uma série que, para mim, foi um divisor de águas em questão de amizade, realmente, da mulher persistir para estar ali no mercado de trabalho por merecimento, realmente. E é uma série que foi muito bacana e indicaria de olhos fechados. Inclusive, tem ela completa, por isso que eu assisti, porque eu não queria esperar, né, gente? Tá onde? Onde é que ela tá disponível? Tem na Netflix. Ai, maravilha. Já anotem aí, As Telefonistas está disponível na Netflix. Mais alguma indicação, Bárbara? Tem um livro que eu gostaria muito de indicar, porque não traz só essa questão de você falar para público, porque é o que a gente pode pensar, né? É como falar em público e encantar pessoas, né? Então, assim, não é só para falar em público ou ser um professor, ou ser um palestrante, é para você realmente ter essa boa conversa com os seus clientes, realmente saber se portar, é algo que é muito bacana, né? Então, é um livro muito bom. Qual é o livro? Tá, ela vai filar, é rapidinho, gente. A gente corta essa parte da fila. Como Falar em Público e Encantar Pessoas, que é de Dale Carnegie, acho que é isso o nome dele, mas que inclusive tem uma frase na frente do livro que diz assim, que foi o Warren Buffett que disse, né, que ele tinha mudado a vida dele, porque fala muito sobre essa questão realmente do falar, da oratória, de como você desenvolver essa parte. Bárbara, se eu não me engano, é nesse livro que tem aquela frase que nós falamos da última vez, no nosso último encontro, que é pessoas pequenas falam de coisas, né? De pessoas. Pessoas médias falam de coisas e pessoas grandes falam de ideias. Exatamente. Não é assim totalmente, mas é basicamente isso. A ideia é essa, A ideia é essa. Então, ficando com essa frase, a gente vai se despedir de vocês desse episódio massa, que foi uma conversa muito boa, muito, muito agradável, inclusive, de conduzir. Eu espero que tenhamos mais encontros. Bárbara vai ser figurinha repetida aqui no Conexões, até porque vamos ter outros projetos aí pela frente. Bárbara, muito obrigada por ter aceito o convite. Tenho certeza que vamos levar a luz para a jornada de outras mulheres. Que bom, eu que fico agradecida. E gostaria ainda de fazer uma observação. É sempre bom a gente ter pessoas de referência, inclusive perto da gente. E acabei esquecendo de uma, vou colocar aqui por último, que é a Aline Portela. É uma pessoa muito conhecida aqui na cidade da gente e que tornou-se referência no meio contábil. É uma mulher realmente contábil. Ela não é formada em contabilidade, por incrível que pareça, mas se tornou referência por inspirar mulheres e fazer treinamentos com mulheres para as mulheres conquistar esse mercado contábil.
Então, assim, é espetacular de acompanhar ela. É uma pessoa que é daqui, mas que é para o mundo, porque ela já rodou realmente o mundo, né? Aline, um cheiro, né? Isso. Em breve estará aqui, se Deus quiser. Vamos Muito trazer a bem. Aline para cá para brilhantar outras histórias. Bárbara, mais uma vez, gratidão. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz. Foi um papo maravilhoso. Espero que outras pessoas, né, se sintam aí tocadas por alguma coisa que a gente falou de bom, né, para o crescimento realmente, seja profissional, pessoal. E muito, muito feliz por esse momento. Cheiro bem grande para todos vocês. Até um novo episódio. Um cheiro, Dona Osana, por ter nos dado esse presente. Tchau, tchau, Ah, cheiro. gente.